Bom dia! Começa agora o Fórum 11h30, neste sábado, 12 de setembro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. E eu sou Renato Roai, que tal? Com muito sol. Tem um sol aqui na minha Sim, cara. logo passa, daqui a umas 2 horas. Daqui a passa. Hoje é edição excepcionalmente gravada e a gente tem o prazer de receber o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do MST, João Paulo Rodrigues. Olá, João, tudo Ô, bem? João, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou botar um boné igual o seu. Ah, Você está sem som aí, João. Muito ligo bem. Bom agora dia, sim. Adri. Bom dia, Rovai. Alegria de poder participar desse debate com vocês. Tudo firme, forte? Firme. Eu vou trocar de boné. Pera aí, para a gente ficar Boa, igual. vai lá, vamos lá. Você tem um boné igual ao meu assim, rapaz. Enquanto isso, a gente vai anunciando, a gente vai falar aqui dessa alta dos alimentos, principalmente o preço do arroz, que ficou tão alto que agora tem supermercados, inclusive, até limitando a venda. Então, a gente vai conversar aqui sobre essa questão da alta dos alimentos em meio à pandemia. E enquanto o presidente da Associação de Supermercados manda as pessoas comerem macarrão em vez de arroz. João Paulo, como que você explica essa questão da alta dos alimentos e essa polêmica toda? E aí, o que você achou dessa frase ainda? Come, a lá Maria Antonieta, coma um macarrão. No meio de uma crise como essa, de extrema tragédia humanitária, nós ainda temos que passar por uma crise dos alimentos. É a famosa tempestade perfeita, né, Rovai? Como diriam os economistas. Rodrigo, o que eu acho que é importante que as pessoas possam ter noção do que é a política de abastecimento no caso Brasil. Nós temos a nossa política de abastecimento, isso é importante que as pessoas possam compreender. Vou tentar simplificar uma coisa complexa, dizendo o seguinte: nós temos 4 caixinhas aonde se guarda comida no Brasil. A primeira caixinha é a caixinha mais conhecida no Brasil, o famoso agronegócio, porque ele é POC, porque ele é tech, porque ele é tudo aquilo que todo mundo vê todo dia. Essa caixinha se autoproclama que ela produz toda a comida brasileira. E na prática, na vida real, 80% do que tem na caixinha da comida que é produzido pelo agronegócio é soja. Olha, de novo, esse número que é importante. 80% do que o agro produz, do ponto de vista do alimento, é soja. E para que essa soja? Para exportação. Para ração animal, para óleos vegetais, uma série de coisas para exportação como commodity. E os outros 23%, Rovai, é carne, é trigo, é milho, cana-de-açúcar para etanol e eucalipto. Basicamente, esse é o grosso da produção do agronegócio. Segunda caixinha que nós temos da produção brasileira e da organização dos alimentos do Brasil. Aonde está? Nas grandes redes de supermercado, nas grandes complexos agroindustriais, que guarda e compra antecipadamente a produção. De quem que eles compram a produção? Da pequena agricultura familiar, dos grandes, e eles têm áreas que, inclusive, produzem alguns tipos de produto, de modo geral. Quem são eles? As grandes redes de supermercado, que têm as ações nas bolsas de valores e que eles dominam a famosa cadeia dos alimentos no conjunto da produção brasileira como um todo. Ela que é justamente quem determina os preços dos alimentos no país. Terceira caixinha que nós temos no Brasil, da agricultura familiar, da agricultura camponesa, dos pequenos agricultores, da reforma agrária. Todos eles juntos produzem aproximadamente 70% do que se consome na mesa do brasileiro todos os dias. Mas essa caixinha passa por 2 grandes problemas. Primeiro, ela não tem financiamento para financiar essa agricultura no último período. E segundo, ela não tem uma política estatal de preço que potencializa a compra e a organização do preço mínimo para que a gente possa, de fato, dar um salto de qualidade na organização do preço do alimento brasileiro. E, por fim, uma quarta caixinha, que não tem funcionado, que é a caixinha estatal de uma empresa brasileira por nome de Conab, que ela tinha 3 grandes tarefas no tempo que ela funcionava, em especial no governo Lula. Primeiro, ela financia
a compra direta de produtos da pequena agricultura e ajuda a potencializar a oferta de produto em todo o mercado. Segundo, ela regula o preço mínimo, Rovai. Isso é essencial para nós ter uma política de preço que não seja somente estatal. E o preço mínimo é uma combinação de valor e uma combinação de preço justo que ela ajuda a organizar. E a terceira questão, ela ajuda a fazer o estoque da produção. Ou seja, se nós tivermos uma catástrofe, uma guerra, um ciclone, onde é que está a comida guardada? O Estado deveria ter essa comida. E isso hoje não tem mais. Fruto dessa crise... Acabou. Desculpa te interromper, mas é uma pergunta que tem a ver com o que você está dizendo. A Conab está sem estoque mínimo de arroz, por exemplo, é isso? Ela João? não tem estoque de nada, ela acabou como nada. Política reguladora de alimento. Ela arrendou seus barracões para o agronegócio e ela não existe hoje mais função social nenhuma do ponto de vista da organização agrícola brasileira. Então, o que significa isso? Para quem está nos acompanhando, é importante saber que hoje o Estado brasileiro terceirizou tudo para o mercado organizar a política de abastecimento brasileira. E a tragédia está aí, 20% a 45% de aumento no conjunto da cesta básica brasileira, em especial em produtos sensíveis, como é o caso do feijão, que teve uma alta maior, do arroz e de outros derivados e de outros produtos que a gente precisa para a cozinha no dia a dia. Então, esses são os principais elementos. É claro que a pandemia aumentou o consumo, já os números dizem isso todo no mundo, as pessoas estão em casa, estão consumindo mais. É verdade que tem uma derivação do dólar, mas o dólar não explica, porque os produtos que chegou na mesa do agricultor hoje, ela já foi feita a colheita e a compra há 5 meses atrás, com outro preço de dólar. Então, essa picaretagem não cola. Mas vamos dizer que houve um pequeno incremento do valor do insumos do dólar. Houve um aumento significativo da demanda no mercado internacional, mas no mercado internacional sempre aconteceu. Não é a primeira vez que o Brasil começa a vender. Então, tudo isso é verdade, mas o que está por trás disso é a taxa de lucro das empresas. Em 2010, quando o Brasil mais vendeu e cresceu 7,5%, as pessoas diziam que o Lula ganhou de presente aos beneplácitos daquela política dos commodities, da exportação, e exportou em 2010, 2009, commodities como nunca exportou na história do Brasil, comparado a hoje, inclusive, e não aumentou o preço do arroz nessa proporção. O que teve foi um aumento do tomate, que aí se explica, sim, por uma sazonalidade objetiva. O tomate, não é? Exatamente. E mesmo se você puder pegar, mesmo do ponto de vista que tinha um consumo maior da merenda escolar, nós, inclusive, não está tendo aula. Então, também não dá para dizer, o mercado cresceu no Brasil. Mas nem isso está acontecendo. Ou seja, não houve uma política que as escolas voltou. As pessoas estão comendo na sua casa, então, na vida normal. Então, em resumo, Rovai, há uma especulação gravíssima por parte do mercado e que é mais grave numa situação de pobreza generalizada que o país está. Então, isso deveria ser assunto de polícia, esse tipo de situação, essa especulação contra a comida, que é um bem coletivo de todo mundo. Mas isso também explica por uma falta de política pública. O Congresso Nacional aprovou recentemente a Lei da Agricultura Familiar, que ajudou a ter um conjunto de produtos para a reforma agrária significativo. Opa, Rovai, só um minuto. Pode ir lá. Deixa ele vir aí no teu colo, não tem problema. Pois é, enquanto João Paulo atende os rebentos, porque João Paulo é bom de filho, viu? Atende a criançada. Eu levo a sério a agricultura familiar, viu? Eu sei. Bom, eu dizia que não há uma ausência. Epa, agora que você caiu. Agora caiu. Vem cá. Ó, vou dar um amigo, dá um tchau pro amigo do pai lá, ó. Você que estava vendo Galinha Pintadinha aí? Tchau. Olha o João Paulinho aí. Isso, vamos lá. Tá bom? Já deu, né? Ô, pai. Oi. Eu quero seu celular. Mas o pai não pode agora, tá bem? Quero. Tá bom. Já nós fazemos uma negociação. É do papai. Aqui também a disputa. Eu conheço essa história, viu? Cara, mas tem 5 celulares na casa. Eles não topam. É o meu. É o teu, que o teu deve ser o melhor. É que nem... Tem todos os joguinhos. Aí caiu teu áudio e teu vídeo. Um minuto só. Tá. Aqui também, enquanto o velhinho, o Luca não quer o velhinho, ele quer o nosso. O Luca ganhou dele, mas não quer saber de celular dele.
Mas então, é importante essa conversa aqui com o João Paulo, Dri, porque ela reforça aquilo que eu estava dizendo outro dia aqui, e evidentemente mais no feeling, né, no sentimento, do que do ponto de vista da quantidade de informações. Põe ali para a gente poder ver se ele voltou, por favor. Há uma política do ponto de vista da economia agrícola que é assassina. Ela pode levar o Brasil a não só a ter um preço muito maior, pelo que eu estou entendendo do João Paulo, mas ao desabastecimento. Quer dizer, os caras votaram no Bolsonaro para o Brasil não virar Venezuela. E daqui a pouco vai faltar comida aqui, é isso, João Paulo? Não, sendo que a gente é um grande produtor de comida. É um absurdo esse governo. Nós aprovamos recentemente uma lei no Congresso Nacional maravilhosa de apoio à agricultura familiar. Essa lei foi um consenso no Congresso Nacional. Ela poderia, inclusive, resolver parte dos problemas, talvez não agora dessa crise, mas de médio prazo, de nós ter um Natal sem fome, Dri. De nós ter comida suficiente para o povo brasileiro a um preço muito barato. Porque a agricultura familiar, os assentamentos como um todo, nós temos 30 milhões de hectares de terra que poderia estar produzindo. Mas precisa de uma política de Estado, precisa de uma política pública. O Brasil produz todos os produtos que precisa na agricultura. Nós não temos necessidade de importar nada. Praticamente toda a famosa dieta do brasileiro se produz aqui, diferente de outros países no mundo que você não tem o que nós temos aqui do ponto de vista do solo, do ponto de vista de terra e assim por diante. E aí, você chegar um pacote de arroz a R$ 47,00, um quilo de feijão a 16, não pode. Não é possível nós ter vivido para ver um Brasil numa situação como essa. Você quer fazer alguma pergunta? Não, pode eu te fazer. Cortei aquela hora. Não, eu ia falar sobre esse veto, né, do auxílio emergencial aos agricultores familiares, que, né, como você falou, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros. E era uma construção no movimento social sobre esse auxílio, e o Bolsonaro vetou. Qual que é o impacto desse veto? Como que vocês estão vendo isso? O impacto, primeiro, é na economia como um todo, né? Porque a agricultura familiar ela consegue ajudar a manter, pelo menos, a economia, segundo alguns dados, de quase 3 mil municípios. São esses municípios abaixo de 10 mil habitantes, que é considerados municípios praticamente rurais. Todos nós conhecemos os municípios aí, onde a principal atividade econômica é a produção de leite, de hortifruti, assim por diante. Então, esse é o primeiro impacto. Você tira a possibilidade dessas prefeituras receber algum tipo de recurso através dos impostos, compra e assim por diante. O segundo impacto é o financiamento do Plano Safra, que é justamente você tem um período de produção, que não é qualquer dia, você tem que estar ligado no Plano Safra Nacional, e ele poderia, sim, incrementar e melhorar a organização da produção de comida e assim por diante. O terceiro problema é justamente esse do aumento do preço dos alimentos, porque se a agricultura não tem uma oferta maior, o governo sempre vai vir com essa desculpa de que precisa deixar o mercado regular. Caiu aí, João. Desligou Sabe teu aquela áudio. belezura? Oi, me ouve? Agora sim. Desculpa, aquela ligação que recebe que é uma beleza para derrubar no celular as extremas. Então, de modo... E a pessoa está insistindo. A pessoa está insistindo na ligação. Vamos chamar a Heloísa Vilela também para ir subindo, já que ela já está aqui com a gente. De repente, ela vai conversando. Oi, Heloísa. Tudo bom? Tudo jóia. Nosso amigo João Paulo está com problema lá de conexão. Que pena, porque a conversa é tão boa, ele tem tanta informação interessante, né? Pois é, mas daqui a pouco ele volta aí. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e você, que parece que o Trump conseguiu um segundo acordo. Ele tinha conseguido esse primeiro acordo com os Emirados Árabes, né? E agora com o Bahrein, um acordo de paz com Israel, é isso? Exatamente, é um acordo exatamente para reconectar, né? Refazer as relações diplomáticas de Bahrein com Israel.
Na semana que vem vai ter até uma cerimônia na Casa Branca para celebrar esse acordo que foi feito anteriormente com os Emirados Árabes, e representantes do governo de Bahrein vão participar. E por que isso é importante para a gente aqui que fica falando de eleição americana o tempo todo, né? Porque isso consolida o voto dos evangélicos pró-Israel, né? É uma camada eleitoral importantíssima para o Trump, que garantiu a eleição dele, e ele quer consolidar a permanência desse eleitorado com ele. Agora, hoje, isso é uma notícia um pouquinho ruim para o Trump. É uma pesquisa que mostrou que o Biden tem 11 pontos a mais do que o Trump junto aos eleitores idosos, aos eleitores com mais de 60 anos. E isso é muito importante por 3 motivos. Primeiro, porque o Trump conseguiu o voto desse pessoal com uma grande margem sobre a Hillary. Então, esse ano já virou. Segundo, porque esses eleitores são os eleitores que você pode contar que vão votar. Ao contrário dos mais jovens ou do pessoal de 30 a 50, que você nunca sabe realmente se vão comparecer às urnas. Esse é o pessoal que mais vota, que faz questão de votar. E o terceiro ponto importante é porque esse é um eleitorado muito forte, muito expressivo em matéria de números, na Flórida, no Arizona, na Pensilvânia, na Geórgia, que são estados, né, swing states, estados decisivos nessa eleição, que se virarem democratas, garantem a vitória do Joe Biden. Então... E é curioso o que você está falando, Heloísa, porque eu fico o tempo todo te ouvindo e fazendo paralelo Trump e Bolsonaro, né? Minha cabeça funciona em duas dimensões. Esse eleitorado evangélico pró-Israel foi super importante para o Bolsonaro também, né? Foi decisivo e tem sido. A gente, na última pesquisa Fórum, ele tem 72%, 73% entre os evangélicos. Isso. Então, imagina, de apoio. É uma coisa absurda. Aqui é por aí também, porque eles garantiram a vitória do Trump. Você aprova ou desaprova o governo? 72%, 73% aprovam aqui. Mas eu notei na última pesquisa uma queda de popularidade do Bolsonaro entre os mais idosos. E aí uma curiosidade, eu chamei a atenção. Será que é por causa do corona? Porque também tem esse ponto, né? Pode ser. Esse comportamento, isso eles estão levando muito em conta aqui também. Esse comportamento do Trump e do cópia dele aí, né? De não levar a sério a pandemia, deixou em risco a vida das pessoas idosas, né? E agora, aqui, com essas revelações do Bob Woodward, né, o jornalista do Washington Post, que escreveu o livro onde ele conta e tem os áudios para a gente ouvir, que o Trump já sabia desde fevereiro que esse vírus se transmite pelo ar, e continua dizendo para ninguém usar máscara, fez questão de aparecer sem máscara, sabia que ia ser uma coisa seríssima, letal, perigosa, e continuou desfazendo, dizendo que não era nada demais. Então, isso pode piorar ainda mais, né, a situação dele junto a esse eleitorado mais idoso, que é o grupo de risco número 1 do corona. Né? Esse é um dado, talvez você tenha razão. Pode ser que essa questão do coronavírus tenha colocado um ponto de interrogação na cabeça dos mais idosos em relação à extrema-direita e esse discurso da extrema-direita, porque os mais idosos eles não estão tendo opção, né? Eles não precisam sair para trabalhar, não é uma necessidade em geral. Segundo, eles têm que se preservar, mesmo porque eles são grupos de alto risco. Enquanto uma criança, em tese, ela pega e transmite, mas ela não vai ter coisas graves, tal. Um idoso, não. Ele pega e vai ser internado. Se for internado, provavelmente não sai do hospital. E aqui ainda tem outro dado que eu achava que eles estão falando em acabar com farmácia popular. Ele ficava me perguntando que farmácia popular é muito importante aqui no Brasil. Eu vejo pela minha mãe. Ela pega lá, quer pegar na farmácia popular. Não sei, às vezes o remédio custa R$3, mas ela quer pegar na farmácia popular porque é o direito dela, que ela conseguiu depois de tanto tempo, né, de vida. E aqui o Guedes está falando em acabar com o farmácia popular para colocar esse dinheiro no Renda Brasil. Mas eu acho que não é o efeito disso, e que acho que você tem razão.
Acho que aí pode ser o efeito do coronavírus. E eu acho que isso vai pegar e vai pegar mais ao longo da campanha. Agora, o Biden começou a fazer os discursos onde ele diz que o comportamento do Trump foi quase criminoso. Não sei por que ele não fala que é criminoso, talvez com medo de ser processado, né? Mas ele diz que foi quase criminoso. E se ele não bater nessa tecla daqui até o dia 3 de novembro, então é porque ele não quer ganhar a eleição, né? Ele tem que bater nessa tecla daqui até lá. Agora, aqui também está sendo muito discutido, não sei se vocês discutiram isso aí, o comportamento do Bob Woodward como jornalista, ter segurado essa informação desde fevereiro, né? Só soltar agora, né? Quer dizer, vale mais o sucesso do meu livro do que a vida das pessoas, né? E essa história de Trump mente, morre gente aí, que virou... Essa é a palavra de ordem agora, claro, né? Os democratas conseguiram sair com uma frase de efeito por causa justamente do livro do Bob Woodward, de tudo que ele revelou, que agora todo mundo sabia que o Trump mentia, mas agora a gente tem a voz do Trump mentindo descaradamente, dizendo que vai mentir, né? Então, essa é a chamadinha dos democratas agora. Trump mente, morre gente. E a gente vai chegar com mais de 200 mil mortos na eleição. Já são mais de 190 mil. Quer dizer, se você somar aí todos os mortos da Guerra do Vietnã, da Guerra do Iraque, da Guerra do Afeganistão, dos atentados, né, do 11 de setembro, são 67, 68 mil mortos. Imagina isso, olha o grau, o nível de grandeza disso, 67, 68 dessas 4 guerras. Americanos mortos, né? Não estamos falando das pessoas que eles mataram nesses países. E corona já são, chegando na eleição, serão mais de 200 mil. É muito mais do dobro do que todas essas guerras somadas. Olha o grau de, né? A escala disso. Uhum. Então, é complicado, né, para o lado dele. E vem cá, Heloísa, já começaram os votos pelo correio, né? Já. E como é que tem algum tipo de... Já começaram os votos pelo correio e hoje a justiça do Texas proibiu a expansão do voto pelo correio no estado. Enquanto em Rhode Island, o estado disse que vai mandar a cédula eleitoral para todo mundo que pedir ou não pedir. Vai mandar para todo mundo ter, se resolver votar. Que loucura. Nossa, é muito... Como assim? Um estado... E o Texas é um estado trumpista, né? Que está ali com uma margem pequena para o Biden. Então, eles não querem que amplie o número de eleitores, porque quanto mais gente votar, maior é o risco de votar um pessoal que não quer o Trump. Então, eles não querem que vote muita gente no Texas, não. Quanto menos, melhor, deixa quieto, entendeu? E o Biden tá com uma ligeira vantagem no Texas, então. Não, ele está um pouquinho abaixo do Trump, mas um pouquinho abaixo. O que é novidade, porque o Texas é sempre uma vantagem grande nos muitos anos já, que o Texas é uma vantagem grande para os republicanos sempre. Então, isso tudo anima os democratas, né? Agora, é muito doido isso. Começaram os votos pelos correios, e aí cada estado tem a sua regra, e quando... É uma coisa que é difícil da gente explicar, né, no Brasil, mas aqui realmente é uma federação, no sentido de você ter autonomia dos estados para N coisas. Inclusive, então, tem estado que tem pena de morte, estado que não tem, né? A pena para os crimes é diferente, o processo legal é diferente. Nossa, cada estado é uma historinha. Então, cada vez que a gente vai discutir um assunto nos Estados Unidos, a gente tem que checar nos 50 estados, ter uma ideia. É uma loucura. Legal, Luiz. Olha só, o João Paulo chegou, deixa ele subir na jangada aí de novo. E aí a Heloísa fica à vontade também para, se quiser se retirar, ou se quiser ficar e participar da entrevista, o que ela decidir, está bem decidido. Eu sei que ela está enroladíssima lá. Ela veio para fazer esse breve comentário aqui conosco, enquanto o João Paulo estava lá cuidando dos 12 filhos dele. São 12 apóstolos. Eu levo a sério a agricultura familiar. Eu sei, a gente sabe muito bem. Mas eu João... quero, deixa antes que a Heloísa sair, cumprimentar ela, somos grande fã dela como grande jornalista, e uma alegria grande compartilhar essa sala aqui com você, viu, Heloísa? Imagina, o prazer é meu ver o trabalho que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Então eu vou deixar a Heloísa fazer uma pergunta para o João Paulo. Não, essa história do arroz, eu me lembro de uma coisa assim uma imagem muito forte, né, chocante, que eu vi lá no Haiti, quando eu fui para o terremoto do Haiti, que foi os sacos de arroz americanos chegando para alimentar a população durante o terremoto. E aí você pensa, nossa senhora, o Haiti era um país autossuficiente na produção de arroz, sempre foi. E aí o que aconteceu? Forçaram goela abaixo, Bill Clinton forçou uma goela abaixo do Haiti, um acordo de comércio, no qual ele inundou o Haiti de arroz subsidiado americano e destruiu o cultivo de arroz no país. Estou certa, João Paulo? Exatamente, perfeito. Isso aconteceu aqui no Brasil em alguns momentos com o leite, onde trouxe o leite argentino ou de outras regiões. Tentaram fazer aqui com o nosso café vindo da Ásia, em especial do Vietnã e assim por diante. Também tentaram fazer isso com o nosso arroz, trazendo da Ásia para cá. E graças a muita resistência, muita luta política, nós conseguimos manter a autonomia na produção. E o que é mais grave, Luísa, que a OMC foi uma tragédia do ponto de vista da política para a agricultura familiar, da organização da produção. A Via Campesina Internacional, que é uma organização do movimento camponês, denunciou muito a política da OMC porque ia nessa direção. O exemplo da União Europeia foi terrível. Tu pega Portugal, por exemplo, que tinha uma série de produtos que hoje acabou pelos acordos internos deles. Então, nesse sentido, o livre comércio, a depender do jeito que se constrói em cada país, ele é substituído, Rovai, o que nós chamamos na literatura nossa de soberania alimentar, que é a autonomia dos povos de produzir pela sua comida, por um negócio que ele chama de segurança alimentar. A segurança alimentar é quando dá ao mercado resolver o problema do alimento. Por isso que essa diferença conceitual é importante, porque nós lutamos por uma soberania alimentar, que é justamente isso que o Haiti perdeu, Heloísa. Então, quando a gente olha o que está acontecendo no Brasil agora, com arroz, aí a gente entende que é uma questão, a alimentação e a produção da sua própria alimentação é uma questão de segurança nacional. Exato, né? perfeitamente. Uma questão de segurança nacional. Você tem que poder produzir o alimento da sua população, porque senão você corre o risco de cair na mão de preços absurdos e ter até uma sublevação no país. Claro, falta de comida. Eu não me lembro o ano certinho, André, aqui teve uma grande seca no Nordeste, não sei se foi 2012, 2013, alguma coisa assim, e aonde o agronegócio brasileiro preferiu levar o nosso milho para os Estados Unidos para fazer etanol, ao invés de deixar no Nordeste para alimentação e ração animal. Nós perdemos todo um rebanho bovino, um rebanho de ovinos que nós não vamos recuperar pelos próximos 20 anos por essa lógica perversa de não ter uma política de soberania nacional para a alimentação. Por isso que eu concordo muito com a preocupação que você traz, e é o que nós estamos acompanhando hoje nesse tema do arroz e dos demais produtos, né? Agora, vem cá, João, como é que vocês estão fazendo, né? Porque imagino que se tem um problema, aparece uma discussão também na MST, eu sei como vocês funcionam. Vocês devem estar debatendo isso fortemente agora para apresentar uma solução para o país, algum novo projeto. O que vocês estão debatendo nesse momento em função dos acontecimentos recentes aí, em relação ao desabastecimento e à caristia, né? Vamos dar nome às coisas. Olha, a primeira medida que nós estamos fazendo para dentro e para fora do movimento é um debate profundo, que é o seguinte: a função social da terra hoje deveria ser para a produção de comida, de alimento. Não é para ficar criando um cavalinho bonito, não é para ficar criando um monte de coisinha. É comida, é o central. E isso vale para o campo, para os assentamentos de forma agrária. Por que o Estado tem que democratizar a terra? É para produzir hoje comida. No passado, Heloísa, você conhece muito da conjuntura internacional, sabe que o próprio capitalismo distribuiu terra no mundo todo, Estados Unidos, Japão, na onde houve revoluções, na onde houve intervenções capitalistas, porque precisava de matéria-prima para a indústria e o desenvolvimento do interior. Hoje, a distribuição de terra e a democratização da terra não é mais por essa função, porque o capitalismo resolveu de outras formas, mas não resolveu o tema do alimento. Países que têm concentração de terra e países que têm uma grande concentração de empresas, como é o caso do Brasil, desorganiza muito a cadeia alimentar. Então, hoje, mesmo tendo um número pequeno de pequenos agricultores e assentamento de forma agrária, ainda produz 70% dos alimentos. Agora, isso pode ser muito piorado se não tiver uma política de Estado para cuidar da alimentação.
Isso é o que o MST está dizendo. Olha, nós temos que colocar na cabeça do povo brasileiro, dos agricultores, do pequeno agricultor, que o alimento é um elemento sagrado. E para ter alimento, Rovai, nós temos que ter semente, que é uma coisa que já não tem mais nenhuma empresa brasileira grande de semente. Todas elas são internacionais. Soberania alimentar tem que ter semente, não tem jeito de você ter uma produção. Você precisa ter uma política clara do que se envolve uma nova matriz tecnológica, ou seja, o Brasil embarcou numa onda do agroquímico que é muito perigoso do ponto de vista da produção de comida, ou seja, não tem necessidade do governo liberar 500 novos venenos para o Brasil, sem necessidade agora, em nome de quem? Então, ou seja, em nome do quê? A lógica da transgenia, que também não tem necessidade pela diversidade do Brasil e pela quantidade de produção. E, por último, o agronegócio e as grandes potências brasileiras só se preocupar com produtos para exportação. Eu estou aqui, nesse momento, no extremo sul da Bahia, num conflito muito complicado que houve a intervenção da Força Nacional aqui, e é impressionante, o extremo sul da Bahia, para quem conhece mais ou menos aqui, vai do Espírito Santo até Porto Seguro. 70% do que se consome nesses municípios vem de fora. Por quê? Porque só tem eucalipto e alguns assentamentos de reforma agrária. Então, a lógica da monocultura, desse tipo de coisa, ela inviabiliza nós resolver o problema da fome e resolver o problema dos alimentos. Por isso que o MST está muito preocupado com isso, tentando elevar o nível de consciência da nossa base, de ter uma política de produção de comida, de agroecologia. Temos que dar um passo à frente, que é a agroindústria, porque não basta eu produzir o leite aqui na Bahia, e se eu não consigo ter industrialização para que ele chegue em Salvador ou outras cidades. Então, também precisa ter um pacote de organização da agroindústria, inclusive nós não precisava avançar um pouco mais sobre isso, e por último, uma política de preço justo. Porque qual é o problema? O movimento, nós não podemos produzir um alimento de qualidade para a classe média comer o alimento orgânico, comer um alimento de qualidade. Tem que ser para todo mundo. As periferias têm que ter acesso a boa comida, as escolas com a merenda escolar têm que ter acesso a boa comida, a boa alimentação, e isso sim precisa de intervenção do Estado. Não pode jogar para a mão do mercado regular isso, que é muito complexo num país tão grande como o Brasil. Com certeza, e tem essa coisa, né, do alimento orgânico ser super caro, ser uma coisa para elite mesmo, né, que às vezes nem conhece o trabalho que é feito no MST, que é de produzir. Agora, isso vem mudando também, né? Por exemplo, hoje o arroz do MST está mais barato que o arroz Tio João aí nas prateleiras do mercado, né, João Paulo? Hoje o arroz nosso está muito mais barato, o pacote de 5 quilos de arroz do MST orgânico está chegando nas prateleiras a R$ 29,00. Porque orgânico tem um problema de preço. Mas isso é ainda menor do ponto de vista do valor dos produtos que nós temos no país como um todo. Hoje nós temos, infelizmente, a produção de arroz em poucos estados. A autonomia nossa é na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, uma forte produção, mas ainda sem indústria, no Maranhão, que é um grande consumidor de arroz. Quero mandar um abraço, porque eu gosto demais do arroz de cuchá que eles fazem lá, uma maravilha. E estamos tentando avançar em produção de arroz, por exemplo, aqui na Bahia, que tem condições de ter uma produção grande de arroz. Então, mas o arroz nosso está com um preço muito diferenciado dessa bolha gravíssima que aconteceu agora no mercado nacional. Heloísa, como é que pinga essas discussões aí sobre a questão alimentar nos Estados Unidos? Qual é o status disso no momento? Tá? A juventude parece que tem discutido muito mais, mas é só uma bolha? Eu não entendi sua pergunta. Se discute essa mesma... Dos alimentos, sobre orgânico. A gente tem muito mais orgânico aqui do que no Brasil. Sempre que eu vou, eu comparo. Durante muito tempo era muito caro e começou a ficar mais barato. Tá? Os preços estão ficando mais... emparelhados com os preços dos produtos que não são orgânicos, porque a quantidade de gente comprando orgânico só aumenta, né? Especialmente, como você falou, a juventude. E tem muita gente na juventude que está parando de comer carne também por convicção ideológica, não por outro motivo, não porque não gosta, por causa da saúde, por causa do meio ambiente, aquecimento global e toda essa discussão, né? Porque gado, enfim, desmatamento e produção de metano e tudo isso. Então, isso aqui é muito, muito discutido, muito levado a sério. Agora é muito mais popular o consumo
de produtos orgânicos. Aqui não se compara com o Brasil. Quando a gente vai no supermercado no Brasil, supermercado comum é meia dúzia de produtos orgânicos. Não sei hoje, a última vez, eu tive aí em fevereiro, a última vez. É mais ou menos isso mesmo. E aqui não, aqui você tem mercado quase todo com tudo orgânico, se você quiser, entendeu? Ou seja, e a especulação do preço do orgânico, Rovai, não tem lógica, porque a média do preço do orgânico hoje nas redes de supermercado, sacolões da vida, está 6 vezes a mais do que o valor. E não é real que a produção é 6 vezes maior. Ô, João Paulo, posso te fazer uma pergunta, assim, partindo da minha total ignorância a respeito do agronegócio? Mas não seria muito mais caro você produzir produtos que não são orgânicos, uma vez que você tem que usar tantos produtos químicos? Sem dúvida nenhuma. A taxa de lucro do agronegócio baixou muito, justamente pelo alto valor incrementado da indústria química. É um problema para eles resolver essa contradição. Qual é a diferença, Luiz? É porque o agronegócio, como um todo, ele não quer lidar com trabalho manual nas suas agriculturas. Eles têm uma tese que o custo do trabalho é muito alto no Brasil. Por isso que eles querem, parte deles, um tipo de trabalho que paga muito menos, não quer ter carteira assinada e tudo isso. Então, a forma de você substituir o trabalho, que precisa para o orgânico, que precisa para as demais áreas, é você substituir pela agroquímica. Então, esse é o argumento deles de ter uma indústria completamente química. Eu tive a oportunidade de conhecer a região de Barreiras, no norte da Bahia. Você anda 300 quilômetros e não vê uma casa. E toda ela plantada de algodão, a 300 quilômetros, de feijão e assim por diante. Como é que aquilo dá certo? Porque é o pacote químico sem mão de obra. E isso é uma conta que não fecha. Por isso que é para nós importante. Se a gente faz orgânico, a gente mata, como a gente brinca, 2 coelhos com uma caixa d'água só, né? Porque a gente come mais saudável e a gente emprega muito mais gente, né? Muito mais gente. Então, hoje, você tem uma ideia, mesmo as indústrias do café, que até um dia desse era uma grande área de geração de emprego aqui no Minas Gerais, assim por diante, ela está indo de mala e cuia para a indústria química. Então, nós estamos com café completamente contaminado pela indústria química e pelas grandes máquinas, que é como uma forma de dispensar a mão de obra. E eu pergunto, para onde é que vai essa mão de obra? Essa é a grande questão. Porque não atrapalha na hora de exportar, não existe uma exigência do comprador de que seja um café não tão carregado das químicas? Mais ou menos, porque é um nicho que é um nicho de países pequenos, de um setor médio, que quer esse café melhorado. O grosso do café, que é 80%, vai para o povão. E aí ele vai com tudo que tem dentro. Agora, por exemplo, já a China, me parece que está migrando para um tipo de produção mais orgânica ou um tipo de produção com menos veneno. Eles estão tendo que fazer essa adaptação lá na China e obrigando do mercado brasileiro que faz a adequação. Eu comentava hoje pela manhã, numa reunião que eu participei, que uma das contradições do agronegócio que nós vamos ter pela frente é a questão ambiental brasileira, porque a ressaca do modo Bolsonaro vai chegar, e isso vai ter um impacto muito grande a nível internacional. A segunda questão, que ainda é muito cedo para comprovar isso, mas o modo de criação de animais em grande quantidade, em especial aves, suíno, pode ser indício de onde surgiu o tal dos Covid-19 da vida, ainda é muito cedo. Mas a lógica de alimentação e quantidade em pequenos espaços é uma das possibilidades de ter surgido a pandemia a nível internacional, não no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que essas duas contradições, veneno, questão ambiental e a questão do mundo do trabalho, pode ser que as potências internacionais comecem a cobrar do Brasil para ter muito mais cuidado sobre isso. Interessante isso. E para o consumidor, assim, o pessoal que está nos assistindo, a alternativa é comprar dos pequenos produtores, armazéns, algumas cidades têm, né? O armazém da MST, inclusive. Então, mas não são todas as cidades. Como que as pessoas podem se comportar para ter um consumo consciente e contra o agronegócio?
Odri, essa é a situação mais trágica, porque tem 60 milhões de brasileiros que estão tentando comprar qualquer coisa, em função da pobreza que chegou. Foi esses 60 milhões que tentaram pegar os recursos do auxílio emergencial. Então, como é que eu vou exigir para eles? Olha, você vai comprar o orgânico, você vai comprar o entendeu? Ele está tentando comer. Então, esse que é a nossa lacuna. Enquanto nós não resolver o problema alimentar de 60 milhões de brasileiros, nós não podemos pensar um tipo de comida ou discutir como será um tipo de agricultura no Brasil. Isso é central. Mas, para os que conseguem comprar, nós estamos fazendo um esforço para que, primeiro, nós temos uma política de Estado que garanta na merenda escolar comida de qualidade, porque você vai formando uma geração, Heloísa, de jovens, de crianças que comem bem nas creches, nas escolas. Eu acho que isso é central. Sim. Nós teríamos que obrigar que toda a comida que vai na merenda escolar tenha orgânico ou tenha algum tipo de origem. Ou seja, não pode ser farinata. Acho que é esse o nome, né, de um prefeito famoso de São Paulo. Não pode ser farinata. Primeira coisa. A segunda coisa é nós tentar que tenha políticas na compra da agricultura familiar para hospitais, para uma série de outras estruturas que existem no seio da sociedade que se consome muito. Eu dizia, se o governo de São Paulo pelo menos comprasse alimento da reforma agrária para os presídios que tem em São Paulo e para a Polícia Militar de São Paulo, ela já resolveria o problema do financiamento da agricultura no estado de São Paulo, porque é geral. E, por fim, é nós sair da lógica dos grandes supermercados. Há um estudo, Heloísa, imagino que você, não sei se acompanha os Estados Unidos, que pode ser que nós vamos conseguir resolver parte dessa contradição com a internet, aonde você fura o bloqueio das grandes redes de supermercado e você cria mecanismo de vendas descentralizada a partir de vendas de internet, coisas pequenas, que as pessoas possam comprar e ter acesso. Por exemplo, tem uns amigos nossos aqui com parceria com a MST que está montando uma grande produção de ovos caipira, orgânico, produzido milho orgânico nos assentamentos do MST, e que vai ser 100% vendido por internet, que eles estão construindo clube do ovo, estão construindo assinatura do ovo, que vai ser justamente para furar a bolha dos grandes supermercados. Aquela taxa de lucro de 6 vezes, ela vai ser rompida pela internet. O problema é que os grandes também estão se dando conta disso e estão montando seus esquemas de internet. Então, nós temos que correr disso e montar logo os nossos pequenos nichos. Eu ia te perguntar, que vai ser porque aqui é o que já acontece. Aqui já acontece isso há bastante tempo, que são as vendas das grandes cadeias de supermercado e algumas que até se formaram só para trabalhar na internet, vendendo há mais de 20 anos. Eu lembro, eu tinha tido meu primeiro filho, eu não queria sair de casa naquela pós-maternidade, eu comprava tudo pela internet e eles mandavam entregar. Meu filho está fazendo 21 anos agora, no domingo. Então, tem tempo isso. Só que, agora, na pandemia, isso explodiu, porque agora mesmo que ninguém quer sair de casa fazer compras. Exato. Então, eu acho que assim, é hora do MST entrar com isso, a agricultura familiar entrar com isso, vai criar um mercado aí, né, grande. E nós estamos tentando, porque o Brasil tem essa dimensão continental, isso acaba bagunçando um pouco mais, mas nós estamos construindo um aplicativo, Heloísa, justamente para isso, que é mais ou menos assim, a pessoa coloca o CEP, ela vai saber que tipo de produto tem na cidade dela para servir. Justamente para nós cair fora da pessoa de Caruaru ter que comprar o arroz do Rio Grande do Sul. Claro. Da pessoa, entendeu? Então você coloca ali, já cadastra os pequenos agricultores naquele aplicativo e com um sistema de segurança, um sistema mínimo de pagamento justo, mas você tem uma rede nacional que a partir do CEP de cada cidade você tem as pessoas ali em volta que pode fazer as entregas. Hoje no Brasil já tem muita política de entrega de cesta de produtos. Eu acho que o que é mais forte no Brasil são as feiras dos finais de semana, que aquilo é uma riqueza no Brasil, ainda manter um preço razoável. Pega a cidade de São Paulo, inacreditável. A cidade de São Paulo tem 1.300 feiras fixas que funciona diariamente, uma quantidade enorme de trabalhadores, e isso é uma riqueza que a cidade de São Paulo tem, que nos ajuda a resolver esse imbróglio do supermercado. Qual é o problema? Quem é o grande fornecedor das feiras de São Paulo são as grandes empresas que atuam no CEAGESP e que ainda tem uma taxa de especulação de lucro contra o feirante e contra os pequenos agricultores. Por isso, nós temos que achar jeito de driblar esse mercado, e é um mercado milenar
o tal do mercado das especiarias e das comidas, né? Então, tem que ter muito cuidado para saber como é que a gente vai avançar história, sobre né, isso. João Paulo? Tem muita história aí. Nossa. Muito bom. A gente acabou juntando aqui Nova York com Copacabana e com o sul da Bahia. O que acontece? Tanto na política como na economia não tem desconexão, né? Tá tudo ligado, não tem jeito. E é que eu lembrei daquela música, eu juntei no Nova York, Copacabana, chiclete, eu junto com banana. O samba vai ficar assim. Exatamente. Não, e eu estou justamente num assentamento que ele é uma das experiências nossas dos últimos 5 anos, que ele é 100% agroecológico. Então, isso é uma novidade bacana. E eu estou falando de um assentamento que tem quase 5 mil hectares de terra, aonde se produz tudo agroecológico. Então, uma produção gigantesca, e que o nosso sonho justamente é pegar cidades polos como Porto Seguro e ela ajudar a abastecer esse mercado na população urbana e assim por diante, do que tem da maior variedade. E isso tem sido muito rico, Heloísa, porque você imagina, o mundo hoje, basicamente, são 4 tipos de produtos que as pessoas estão comendo. É tudo à base de trigo, milho, soja, e aí varia do continente, um quarto outro produto, talvez carne, uma coisa aqui e acolá. Nós estamos fazendo um esforço que tem que recuperar a dieta alimentar do povo brasileiro. Nós levamos na última Feira Nacional da Reforma Agrária 1.700 itens diferentes da culinária brasileira. Coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Que vai desde as clássicas. Vou dar um exemplo, que eu não conhecia. A farinha de castanha de baru, que faz um monte de coisa, que não é da minha culinária, do meu dia a dia. Uma farofa de castanha maravilhosa. Bom, uma coisa mais linda do mundo, as coisas que vêm da Amazônia, que é os derivados dos açaí da vida, que a gente não conhece muito. A gente conhece um açaí de 4ª qualidade por sorvete, e lá o açaí deles com uma farinha grossa, misturado com peixe, né? Uma outra pegada completamente diferente. Nós estamos, para você ter uma ideia, com 26 tipos de arroz diferentes. Que eu nem tinha noção. Arroz vermelho, arroz preto, arroz... E vai tendo uma variação, que é o que o povo brasileiro produz no dia a dia e que chega para nós somente 4 ou 5 tipos de produto. Por isso que eu acho que essa campanha que está sendo feita de produção agroecológica, ela vai voltar para que o povo brasileiro volte a comer coisas que comia do ponto de vista nas suas regiões e não seja somente a base do trigo, que, entre outras, é um dos maiores problemas da dieta alimentar brasileira. Claro, ele tem um monte de riqueza, mas tem um monte de problema na medida que ele não é diversificado. Muito bom. Acho que é isso. Atingimos um grande objetivo aqui, fazer um debate excelente. Pode falar, Dani. Eu queria perguntar também, e no meio dessa pandemia, o MST ainda doou mais de 3.000 toneladas, né, de alimentos para as pessoas. Isso, muito, a gente deu uma matéria aqui na Fórum, inclusive, tem fotos aqui dessa doação. Olha aqui. É muito rico isso. André, e você sabe que o bem melhor que faz essa doação, não é, na nossa opinião, não é para quem recebe, é para quem dá. Porque você é um nível de formação política, de solidariedade para a pessoa que contribui disso muito boa. A pessoa que participa de um processo como esse, ele sai muito maior do que ele entra. Então, acho que a pessoa que ganhou é muito bom, que recebeu, mas a pessoa que organizou, que plantou, que empacotou, e tem umas coisas bacanas, já estou alongando demais aqui, que a pessoa entrega o produto tão bonitinho, bota lá o nomezinho, arruma, é um capricho assim. Tudo bonitinho. Não é comida jogada aos porcos, é comida embalada, cuidada, zelada. E se vocês tiverem uma foto dessa dos produtos do agronegócio, vocês me mandam, viu? Que eu estou procurando, viu? Pois é. Do agronegócio. Não dá nada para eu não posso perder a oportunidade de falar mal deles. Antes de encerrar, eu queria dizer que eu adorei o seu boné. O seu é muito bonito também, viu? Eu não tenho, Dri, cadê o seu? Também não tenho também. Você tem, só não eu tenho. Ficou lá na Baixada, lá nos estúdios Home, Baixada Santista. Né? Você vai para Cuba, tem que trazer o bonezinho. Beleza. Você sabe que nós estamos aqui, Heloísa, com a intervenção da Força Nacional, conforme eu mencionei,
E como não tem muito o que fazer, eu tive uma reunião com o comando do INCRA, da Força Nacional, e tive a ousadia de dizer, vocês não querem fazer um curso de agroecologia nesses dias que vocês vão estar aqui? Maravilha. Porque pelo menos vocês vão voltar para casa e saber fazer uma horta na casa de vocês, no apartamento de vocês. Eu então, a quero. Força Nacional, estando aqui 30 dias enquartelada, vamos pelo menos produzir um pouco de alimentos orgânicos. Eles não toparam, mas vai topar. Eu tô achando que a hora que eles entrar para os assentamentos aqui, que eles ainda não tiveram oportunidade, eles vão entrar... Coisa, né, no meio do caminho. Agora, se tiver um curso desse online, me chama que eu quero fazer, tá? Vamos fazer sim. Legal, hein, também. Então, legal. Olha aí, ó a ideia na mesa já. Fazer um curso online de agroecologia com o MST. Gente, chegamos ao final aqui de mais um Fórum 11h30. Queridíssimos, obrigado pelo carinho. É mais um sabadão que se vai rumo ao domingo. Amanhã tem Boteco da Fórum, né, Daí? É isso mesmo, com o Frederico Haddad e isso o mesmo, Biela. O filho do Haddad. O filho do Haddad vai vir tocar aqui. Com o queridíssimo Biela. Tocou muito na Casa Fora. Gente, valeu, muito obrigado. Beijos a todas, beijos a todos. Ficamos assim, até amanhã. Até amanhã. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Fiquem em casa e comem a comida de verdade. Valeu. Prazer, viu, João Paulo, conhecer. Prazer, Luísa. Valeu, gente. Tudo de bom.